Olá a todos! E se vos disséssemos que, há 4.500 anos, sem máquinas modernas, GPS ou até mesmo ferramentas de ferro, os humanos criaram algo tão perfeito que ainda hoje espanta os cientistas? Um monumento alinhado com o norte com uma precisão que é de loucos, feito de 2.300.000 blocos de pedra e mais alto do que a maioria dos arranha-céus. Isto não é ficção científica. É a Grande Pirâmide de Gizé, a última maravilha que resta do mundo antigo, e esconde segredos que estamos apenas a começar a desvendar. A primeira luz toca o horizonte. Um brilho dourado espalha-se pelas areias infinitas do Egito. Uma silhueta emerge da escuridão, um guardião silencioso que resistiu à passagem do tempo. A Grande Pirâmide de Gizé. Mais de 2.300.000 blocos de pedra, perfeitamente encaixados. É um monumento à engenhosidade humana, que se mantém de pé há 4.500 anos. Como foi construída? Que segredos esconde lá dentro? Os ventos do deserto sussurram histórias de faraós e deuses. Sentimos-nos atraídos pelo seu mistério, impelidos a desvendar os segredos desta antiga maravilha. Recuemos no tempo, a era dos faraós e das pirâmides. Vamos explorar a Grande Pirâmide de Gizé. Estamos no ano 2580 a.C. O Egito é uma terra de reis poderosos e artesãos habilidosos. O faraó Quéops, o segundo faraó da quarta dinastia, deseja uma tumba que mostre o seu poder e assegure o seu lugar na vida após a morte. Ele imagina uma estrutura sem igual, um símbolo do seu reinado que se elevará até aos céus. Assim começa a obra da Grande Pirâmide, um projeto que levará décadas e o esforço de milhares de pessoas. A Grande Pirâmide não é apenas uma tumba, é uma prova da ambição do faraó, um símbolo do poder egípcio e um vislumbre de uma civilização obcecada com a vida após a morte. Imaginem a cena: o sol escaldante do deserto, o eco do choque das pedras. Durante mais de 20 anos, entre 20.000 e 30.000 trabalhadores, incluindo artesãos experientes e operários, trabalharam sem parar. A maioria das pedras, em quantidade colossal, foi extraída de pedreiras próximas. Os blocos gigantes, com um peso médio de 2,5 toneladas para serem transportados, usou-se a força humana, rolos, trenós e rampas. Os métodos exatos continuam a ser tema de debate e admiração. Usaram ferramentas de cobre? Sistemas complexos de alavancas e roldanas? A escala deste projeto é assombrosa, um testemunho do engenho e da determinação humana. A Grande Pirâmide de Gizé é um símbolo duradouro do Antigo Egito, uma estrutura monumental que tem fascinado o mundo durante milênios. Mas não é apenas um monte de pedras. É uma complexa maravilha da engenharia. É um testemunho da genialidade, da engenharia de precisão e do conhecimento astronômico que os antigos egípcios possuíam. A construção deste magnífico monumento exigiu uma perícia e uma compreensão que ainda hoje nos deixam boquiabertos. Os seus lados estão quase perfeitamente alinhados com os 4 pontos cardeais: norte, sul, este e oeste. Esta proeza espantosa foi alcançada sem bússolas modernas ou equipamentos de topografia sofisticados. Como conseguiram tal precisão? A base da pirâmide cobre uma área de mais de 13 acres, uma vasta extensão que sublinha a escala do empreendimento. Imaginem os desafios logísticos envolvidos na gestão de um estaleiro de construção tão gigantesco. E a sua altura original, de 147 metros, tornou-a a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo durante quase 4.000 anos. Foi uma conquista sem precedentes que resistiu ao teste do tempo, um testemunho da ambição e das capacidades dos seus construtores. No seu interior, aguarda um labirinto de passagens, poços e câmaras. Esta intrincada rede de túneis atravessa o núcleo da pirâmide, conduzindo a várias salas e espaços. A Câmara do Rei, nas profundezas do coração da pirâmide, alberga o sarcófago de granito de Khufu. Este maciço caixão de pedra
É um sóbrio lembrete do faraó para quem a pirâmide foi construída. Enquanto a câmara da rainha, embora mais pequena e menos ornamentada, se encontra a sul, adicionando mais uma camada de mistério à estrutura interna da pirâmide. O seu propósito continua a ser objeto de especulação. O propósito e a função da grande galeria, uma passagem alta e inclinada que leva à Câmara do Rei, tem sido objeto de intenso debate entre acadêmicos e egiptólogos. Seria uma passagem simbólica para o além, representando a jornada do faraó para o reino dos deuses? Ou serviu para um propósito mais prático durante a construção da pirâmide, talvez como um mecanismo para levantar as enormes pedras? As respostas ainda estão por descobrir, o que aumenta o apelo duradouro da Grande Pirâmide. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, uma jornada que o faraó empreendia depois de morrer. A pirâmide não era apenas um túmulo, mas, sabem, um meio para facilitar esta transformação. A sua forma elevada simbolizava uma escadaria para o céu, um conduto para a alma do faraó ascender às estrelas. As câmaras interiores foram construídas para ajudar o faraó na sua viagem, cada uma desempenhando um papel específico nos rituais do além. No interior, as paredes estão cobertas de hieróglifos, orações aos deuses e imagens da passagem do faraó pelo submundo. A pirâmide é um testemunho da crença egípcia na vida após a morte e dos seus elaborados rituais de morte e renascimento. Séculos passaram. Os segredos da Grande Pirâmide foram se enterrando nas dunas de areia. Tornou-se uma fonte de fascínio para exploradores e acadêmicos, com os seus mistérios a aprofundarem-se a cada geração que passava. No século XIX, exploradores como Giovanni Belzoni e Howard Weiss fizeram muitas descobertas importantes, desvendando câmaras e passagens ocultas. Mas a pirâmide guardava os seus segredos, recusando-se a revelar todas as suas maravilhas de uma só vez. As histórias de câmaras ocultas, tesouros perdidos e maldições antigas atiçaram ainda mais a imaginação popular. A Grande Pirâmide tornou-se um ícone, um símbolo do encanto duradouro da sabedoria antiga e do desconhecido. Há séculos que a Grande Pirâmide de Gizé tem sido um testemunho da criatividade humana e um foco de mistério ancestral. O seu tamanho colossal e a sua construção precisa têm fascinado historiadores, arqueólogos e mentes curiosas. E hoje, com todos os nossos avanços modernos, ainda estamos a trabalhar diligentemente para desvendar muitos dos segredos que se escondem nas suas antigas paredes. O mistério da sua construção, o seu propósito e a civilização que a ergueu continuam a fascinar-nos e a desafiar-nos. A tecnologia moderna permite-nos agora olhar para dentro da pirâmide, de uma forma que antes não se julgava possível. Isto dá-nos uma visão sem precedentes, sem causar qualquer dano. Agora podemos explorar as suas câmaras ocultas e as suas estruturas internas com uma precisão incrível. Em 2017, os cientistas anunciaram com orgulho uma descoberta verdadeiramente inovadora que causou uma onda de entusiasmo na comunidade arqueológica e em todo o mundo. A existência de um enorme vazio, antes desconhecido e escondido, mesmo por cima da grande galeria da pirâmide. Este vasto espaço tinha passado despercebido durante milhares de anos, oculto no coração da pirâmide. Foi descoberto usando uma técnica revolucionária chamada tomografia de muões. Esta notável técnica não invasiva utiliza o fluxo natural dos raios cósmicos para criar imagens detalhadas da estrutura interna da pirâmide, permitindo aos cientistas ver através da pedra sólida. Ao analisar como estas partículas interagem com a pirâmide, os investigadores podem identificar espaços ocultos, estruturas internas e variações na densidade, revelando segredos que estiveram escondidos por milhares de anos. No entanto, o verdadeiro propósito deste vazio recém-descoberto continua a ser um profundo mistério, o que provocou um intenso debate e especulação entre os especialistas. Mas a sua descoberta inicial gerou, sem dúvida, uma nova emoção,
e impulsionou uma intensa especulação sobre a verdadeira função da pirâmide e os segredos que ainda guarda. Poderia ser uma câmara funerária oculta, contendo os restos de um faraó ou de alguma outra figura importante? Ou talvez tenha servido como uma característica estrutural crucial, concebida para distribuir o peso e assegurar a estabilidade da pirâmide? Ou poderia ser algo mais, um espaço cujo propósito ainda não imaginamos? A Grande Pirâmide de Gizé continua a surpreender-nos e a maravilhar-nos com os seus mistérios duradouros, provando, em última análise, que mesmo depois de milhares de anos de estudo e exploração, ainda guarda inúmeros segredos, esperando pacientemente para serem descobertos por futuras gerações de investigadores e exploradores. Alguns falam de extraterrestres e civilizações perdidas, atribuindo a construção das pirâmides à intervenção alienígena ou à tecnologia avançada. Estas teorias são interessantes, mas muitas vezes carecem de provas sólidas. A verdadeira maravilha da Grande Pirâmide reside na sabedoria e no trabalho árduo dos antigos egípcios. É uma prova do seu gênio arquitetônico, da sua compreensão da matemática e da astronomia, e da sua inabalável fé no poder do faraó e na vida após a morte. Embora as teorias alternativas possam ser divertidas, não devem subestimar as incríveis conquistas dos antigos egípcios, que utilizaram os seus conhecimentos e habilidades para criar um monumento que ainda hoje espanta e inspira as pessoas. O sol, uma bola de fogo, mergulha sob o horizonte, pintando o céu em tons de laranja, dourado e carmesim profundo. À medida que a noite cai sobre o planalto de Gizé, longas sombras estendem-se e dançam sobre a areia do deserto, como dedos misteriosos que se estendem do passado. O ar arrefece, trazendo consigo o sussurro de segredos antigos. A Grande Pirâmide, um monumento colossal ao esforço humano, ergue-se como uma silhueta contra a luz que se esvai. A sua forma imponente é um claro lembrete da engenhosidade e ambição de uma civilização que há muito deixou de existir. É um monumento intemporal, uma testemunha silenciosa que viu a ascensão e queda de impérios, o fluxo e refluxo da história e o avanço incessante do tempo. Suportou a passagem do tempo. As suas pedras desgastadas carregam as cicatrizes de milhares de anos. Resiste aos ventos implacáveis do deserto, ao sol escaldante e às dunas de areia mutáveis que tentaram enterrá-la. Sentiu o toque de inúmeras mãos, de faraós e sacerdotes a exploradores e turistas, todos atraídos pela sua mística. No entanto, permanece de pé hoje, um testemunho do poder duradouro da ambição humana. Um símbolo do que pode ser alcançado quando a visão e a determinação se unem. É um monumento à engenhosidade humana, uma maravilha da engenharia que continua a surpreender e a inspirar por igual. Contém nas suas profundezas o fascínio duradouro do desconhecido, um labirinto de câmaras e passagens que sussurram os segredos de uma era esquecida. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas um túmulo. É um repositório de conhecimento, um testemunho da compreensão avançada dos antigos egípcios sobre matemática, astronomia e engenharia. É um símbolo da realização humana, uma ponte entre o mundo antigo e o nosso, um lembrete do poder duradouro do espírito humano. É um lembrete dos mistérios do passado, um tesouro de hieróglifos e artefactos que nos oferecem um vislumbre da vida e das crenças daqueles que nos precederam. É uma fonte intemporal de admiração que continua a cativar a nossa imaginação, atraindo visitantes de todo o mundo para se maravilharem com a sua grandeza e refletirem sobre os seus segredos. É um legado que perdurará por gerações, um símbolo da realização humana que continuará a inspirar e a surpreender ao longo dos séculos. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas um monumento, é uma mensagem do passado gravada em pedra, que ainda sussurra através da areia do tempo. E se esta antiga maravilha ainda guarda segredos, imagine o que mais o mundo estará a esconder. Subscrevam a As Maravilhas e continuemos a descobrir coisas incríveis.